Ouça agora a palavra de Deus com o irmão Estevam Calpe. Segunda Reis 7, do versículo 1 em diante, irmãos. Capítulo 7, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome, na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, que passemos para o arraial dos sírios, e se não nos deixarem viver, viveremos. E se nos matares, então somente morreremos. E levantaram-se no crepúsculo da noite, ou seja, irmãos, levantaram ao anoitecer, para irem ao arraial dos sírios. Fecha aspas aqui, irmãos. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram. Irmãos, quando? No crepúsculo, ou seja, no anoitecer. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial em que estavam, e fugiram e salvaram suas vidas. E os 4 leprosos banquetearam, então disseram uns aos outros: não fazemos bem, não faze bem, porque hoje é dia de boas novas. Irmãos, até aqui, os irmãos entenderam, porque hoje é dia de boas novas. Aqui para nós, irmãos, é noite, é madrugada e é dia de boas novas. Irmãos, presta atenção, irmão, nessa palavra, porque para cada tempo, irmão, Deus levanta um homem de Deus, segundo o seu padrão. Irmão, naquela época, quem era leproso fazia o seguinte: rasgava a roupa, para identificar que eu sou leproso, e eu saía gritando na rua o teu problema. Pastor Eva, os leprosos gritavam, irmão, imundo, imundo, a roupa rasgada, gritando imundo. Pastor Eva, era um problema social, ninguém chegava perto de um leproso, e a gente sabe por isso, por dentro da Bíblia, e logo mais adiante a gente vai entender. Leproso, irmão, não podia chegar perto, não podia se aproximar de pessoas. Irmãos, e muito mais, era um problema, irmão, religioso. Os leprosos, eles não podiam entrar dentro do templo, porque a lei fazia com que 4 leprosos se afastados, irmãos, da sociedade, ficassem sempre ali nos portão, irmão, da Samaria. Mas ficavam fazendo o que ali, irmãos? Esperando a morte. Porque em Samaria, irmão, havia uma fome tão grande que as mulheres estava virando um canibalismo, queriam matar os seus filhos para poder se sustentar, e diz o texto mais à frente, irmão, que comiam até esterco de pombo. Irmãos, a Bíblia vai nos falar de irmãos por dentro das Escrituras, homens e mulheres de Deus que foram acometidos por uma lepra. A primeira leprosa, irmão, que a gente vai ver na Bíblia é Miriam, que se levantou contra o ministério do teu irmão. Pastor Evas, o outro foi Geazi, pela ganância, ficou leproso. Irmãos, outro foi o rei Uzias. O ofício dele, irmão, era apenas de rei.
e não de sacerdote, não poderia oferecer incenso dentro do templo. Irmão, coisa horrível é quando você coloca a mão onde Deus não pediu para te tu colocar. Irmão, tu tenta usurpar a posição que nunca foi tua, como Miriam quis fazer com Moisés. Irmão, se nessa noite tu entrou nessa live, irmão, crendo tu vai receber. Mas, irmão, se tu é incrédulo, irmão, presta atenção no que eu vou te falar, tu vai ver com teus olhos. Mas se nesta madrugada, irmão, tu veio crendo nessa live, irmão, tu veio crendo, guarda isso no teu coração, ele pode te curar. Ele pode te curar, irmão. Agora, irmão, aqueles 4 leprosos no portão de Samaria, sem comer, sem beber, roupa rasgada, ninguém chega perto. Eles olharam para os outros e disseram: vamos ficar aqui sentado, esperando nós aqui morrer? Olha Samaria, olha a miséria que está aí. Ou vamos até o arraial dos Sírios. E se nós chegar ali, eles deixar nós viver, viveremos. E se nós matar, nos matarão. Mas, irmão, tem um detalhe importante aqui, irmão. É melhor tu morrer tentando, indo, irmão, se movimentando, caminhando, do que ficar no sofá da tua sala esperando do céu vir alguma coisa. O que o Senhor, irmão, está dizendo, reage como filho. Isso aqui, irmão, aonde tem pregação de Deus, não é lugar para desistência, irmão, é resiliência com Deus. É para aqueles que veio nessa live para reagir, se movimentar. Porque essa mensagem, irmão, ela tem 3 princípios na caminhada da minha fé, da tua fé, de todos nós aqui, irmão. A primeira é que nós venhamos se movimentar. A segunda é que nós venhamos confiar no Criador. E a terceira, irmão, é partilhar daquilo que nós recebemos das alturas. Não guarda para ti, mas compartilha, irmão. Compartilha o que Deus te dá. Coisa dura é tu guardar para ti, ser como o mar morto. Recebeu dos outros, mas não compartilhou o que recebeu. Mas agora a gente olha, estão ali nos portão da cidade, e de repente eles estão comendo, se alimentando. E aí eles decidiram, irmão, vamos se levantar e vamos até Samaria, nos portões. Sabe por quê, irmãos? Porque eles decidiram se movimentar. Ezequiel, irmãos, 2 no versículo 1. Põe-te de pé, ó filho do homem, e eu falarei contigo. Irmão, quando tu e eu, irmão, nós aqui se movimentar, é quando Deus vai começar a agir. Quando eu e você, irmão, começar a se movimentar, Deus vai agir na minha e na tua vida. Deus vai agir, irmão. Mas nós precisamos se movimentar, porque tem muitos pregadores, não fica aí quietinho, porque Deus vai fazer e assim vai acontecer, irmão. Vai acontecer se tu se movimentar como filho. Se tu ficar caído, irmão, Deus não vai falar contigo. Deus não vai falar contigo. Põe-te de pé, ó filho do homem, e eu falarei contigo. Mas agora, irmão, nós indo lá para Mateus 8, ainda dentro do contexto dos leprosos, Jesus está descendo do monte, e o que acontece? Tem um leproso. Então ele se aproxima de Jesus e clama: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. Mateus 8, versículo 1. E Jesus respondeu: eu quero que tu fique limpo.
Irmão, irmã, sabemos que os leprosos, irmão, nunca poderiam se aproximar de forma alguma de pessoas, porque eles eram excluso, e quando eu falo excluso, irmão, era excluso totalmente da sociedade. Irmão, presta atenção e guarda no teu coração. Deus, o Pai da eternidade, ele se aproxima, irmão, daqueles que eu e você se distanciamos, porque dizemos é leproso, é pecador, é isso, é aquilo. Mas Deus, irmão, ele ama. Deus, ele veio para o pecador. Deus, ele veio, irmão, para o leproso, para te restaurar essa madrugada, irmão. Deus quer te restaurar, irmão. Deus quer restaurar a mim, a ti, irmão, nessa madrugada. Irmão, porque quando aquele homem ele se aproximou, Jesus ele fez, irmão. Por quê? Porque ele creu no poder do Criador. Mas e o que aconteceu em Mateus 8:1? Foi curado imediatamente. Mas tem um detalhe, irmão, importante aqui. Estabeleça princípio espiritual para a tua vida. Guarda isso no teu coração, irmão. Se movimenta, adora Ele, confia nele, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer na minha vida, irmão. Porque quando eu prego essa palavra, irmão, serve para mim, irmão. Serve para esquadrinhar minha vida nas veredas da justiça do Criador. Agora a gente entra em Lucas, irmão, no capítulo 17, do versículo 14. Agora Jesus, irmão, está passando novamente em Samaria. Não são 4 leprosos, Bruno, são 10 leprosos. Jesus olhou para eles e eles disseram: Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus respondeu: vão até o sacerdote e se apresente a ele. Porque na época, pastor Eva, o sacerdote era como uma autoridade sanitária sozinha. Sim. Em Mateus 8 foi curado imediatamente. Irmão, presta atenção em Lucas 17. Jesus mandou eles irem ao sacerdote. E quando eles estavam indo, irmãos, eles foram curados em meio aos processos, Bruno. Eles não foram curados imediatamente, mas em meio aos processos. Mas outro detalhe aqui, irmão, dos 10, só um voltou para agradecer a Deus. E Jesus fala para aquele que voltou: não foram 10 que foram curados? E onde estão os 9? Irmão, se tu obedece com fé, tu vai receber. Não importa, irmão, se tu vai voltar para agradecer. Mas sabe por quê, irmão? O poder da palavra de Deus. Porque o poder da palavra de Deus muda curso, muda peça, porque é Ele que faz, irmão. Porque é Ele que faz da eternidade, irmão. Mas guarda no teu coração há milagres e curas, irmão, que são feitos imediatamente. Mas às vezes, irmão, não sei por que eu vou falar isso, irmão. Ele cura em meio aos processos, irmão. Ele cura alguns imediatamente. Mas, irmão, esses 10 leprosos, irmão, que foi até o sacerdote, eles foram curados, irmão, conforme eles iam caminhando. Ele foi curado em meio aos processos. Irmão, Deus pode te curar hoje nessa live, irmão, imediatamente. Mas Ele pode estar usando o processo, irmão, para te curar em meios, irmãos, a essa tua caminhada, em meio a esse teu processo. Irmão, eu não sei porquê, mas eu vou falar, Bruno. Eu não vou guardar, não. Irmão, às vezes Deus pode te curar em meio a 10 sessões de quimioterapia. Às vezes Deus pode te curar em sessão, em 2, 3 sessões. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque é um processo que Ele pode te curar. Para ti vem, para tu exaltar e engrandecer o nome do Senhor.
Tu pode sair dessa live hoje, irmão, curado, mas de repente, irmão, eu não sei aonde tu está agora, mas de repente é no caminho de volta para tua casa que tu vai ser curado. Porque, irmão, eu creio que ainda tem irmãos que acreditam em milagre. Irmão, ele pode te curar hoje, irmão, no caminho da tua casa. E ele pode te curar também em meio a essa live, irmão. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Irmão, eu sinto o milagre de Deus no nosso meio. Eu sinto o milagre de Deus no nosso meio, irmão. Porque, irmão, se tem incrédulo, tu vai ver com teus olhos no meio da tua parentela, irmão. Mas dá o primeiro passo, irmão, se movimenta. Te coloca, irmão, no centro da vontade do Criador. Não seja como muitos ficam caindo à beira do caminho. Eu vou esperar do céu. Irmão, Deus falou a Josué, esforça-te que eu te ajudarei. Não fica, irmão, acreditando em pregadores triunfalistas, que ficam dizendo, não, irmão, tu vai receber, vai ser assim. Irmão, se tu não te movimentar, irmão, se tu não adorar, irmão, se tu não falar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, eu estou aqui nessa escuridão, Senhor, eu quero me levantar, mas eu não consigo me erguer. Deus te levanta do teu trono, aponta o teu cetro para a minha pessoa, me ajuda, Senhor, me dá a mão, porque eu sei que tu está sentado no globo, e os teus pés, a terra é o escabelo dos teus pés. Me ajuda. Porque, irmão, ele ouve o clamor de um coração aquebrantado, aquele que clama, brama, Senhor, eu não consigo, eu sou insuficiente, porque Deus, ele vai te encher, porque Deus, ele vai te curar. Irmão, da minha boca tu nunca vai ver palavras de triunfalismo, de barganha com o Criador, porque eu necessito desta palavra e Deus sabe o quanto. Creio que tem irmãos aqui que também necessita. Quantas das vezes, irmão, Deus, ele tenta te chamar, te colocar no caminho qual ele quer, tu já recebeu, mas tu não volta para agradecer, como 10 daqueles leprosos, 9 não voltaram, apenas um voltou, mas eles receberam do Criador a boa parte, eles viram o milagre. Quantas das vezes tu recebe e tu não volta para agradecer, tu fala, Senhor, a partir de agora eu vou fazer 3 orações, Senhor, eu vou congregar. Eu lembro ainda, Bruno, um dia quando eu fiz um voto e falei, Deus, o dia que tu preparar um carro, eu vou congregar todos os dias, irmão. Mentira minha! Mas ele te dá, irmão, porque ele conhece o quanto tu é dependente, mas tu não consegue cumprir as tuas promessas, tu faz. Irmão, tu acha que ele não sabe da eternidade? Mas a misericórdia dele sobre a tua e a minha vida é grande, irmão. Mas vai chegar uma hora que a paciência dele também se esgota. Não dá mais. A oportunidade eu estou te dando, filho. Tu está vendo as minhas promessas acontecer. Então, no meio desse processo, às vezes ele precisa, irmão, deixar que tu vá um pouquinho mais, que essa tua prova persista um pouco mais, para que eu me torne dependente dele no ambiente. Porque, Bruno, às vezes tu olha para a tua vida, às vezes eu olho para a minha vida, está confortável, pastor Eva, Suzinha e demais irmãos que estão aqui
não está faltando o alimento. Deus preparou uma boa esposa, um bom lar. Deus preparou um meio de locomoção. E eu me esqueço das promessas, dos votos que eu fiz com Deus, que o dia que Ele preparasse uma das suas filhas, que o dia que Ele preparasse um automóvel, o dia que Ele preparasse uma residência, eu iria ser assim, eu iria fazer assim. Mas aí, irmãos, como essa madrugada eu sinto a minha dependência do Criador, porque eu não consigo. Porque quando a altivez de espírito toma o meu coração, o Espírito Santo de Deus se afasta. E se eu não me movimentar para a presença dele, eu achar que está tudo perfeito, irmão, está enganado, irmão, algo errado está acontecendo. Mas nessa madrugada, irmão, que nós venhamos se colocar na presença, no centro da vontade de Deus, porque a obra é dele, irmãos. Ele que faz, irmão, ele que cura, ele pode curar, irmão. Hoje, em meio aos processos, em meio à caminhada, tá fraco, irmão? Tô fraco. Mas Deus, eu sei, Senhor, que devagarinho, nessa minha pouca força, estou me esforçando. É isso que Deus quer, que tu te esforce, porque eu vou te ajudar, eu vou te erguer. Filho, faça necessário, porque tu vai ter testemunho para contar quando tu estiver evangelizando na rua. Tu vai falar do teu testemunho, porque almas vão necessitar. Porque, irmão, se eu não tenho testemunho, o que eu vou falar de Cristo? Porque hoje muitos irmãos estão vindo para a presença pelo que o Senhor pode te proporcionar e não pelo que Ele é de fato. Prega, irmãos, no mundo gospel, que se tu fizer, Deus vai fazer 10 vezes mais. É mentira. Toda a teologia da prosperidade, irmão, é satânica. Ah, irmão, me prova. Te provo. Jesus estava jejuando 40 dias no deserto. Quando ele sai dali, qual que foi a primeira figura que se apresenta? Satanás. Se tu me adorares, todo este reino, tudo eu te darei. Ou seja, irmão, Satanás tem o poder sobre a terra, sobre a riqueza deste mundo. Sabe por quê? Porque tu é peregrino em terra estranha, tu não é dessa pátria, irmão. Tu está aqui de passagem. Mas como assim, pregador? Não estou entendendo. A nossa vida, irmão, ela tem aí os nossos dias, 80, às vezes menos, 90 anos, e se finda, mas depois tem uma vida eterna. Tu tem dois caminhos, o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Satanás ainda usa de um argumento contra Cristo, porque o próprio Cristo falou: qual o pai, vendo o filho, pedindo-lhe pão, lhe dará uma serpente, e o inimigo fala: Jesus, está vendo essa pedra? Tu não é filho do rei? Tu não é o filho do Criador? Faça ela virar pão. Vocês estão entendendo, irmão? Ele é astuto. Ele quer que tu caia, irmão, na armadilha dele. Porque é fácil, irmão, tu servir a Deus quando tu tem uma BMW dentro da tua garagem, tu tem uma Evoque, tu tem um bom emprego, um bom salário, uma ótima casa, tem tudo, não falta nada. É fácil, irmão. Mas agora, irmão, quando tu tá ali, irmão, na tua adversidade, na tua guerra, na tua luta, aí, irmão, eu quero ver se tu é crente mesmo. Aí Deus te coloca à prova, irmão. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Porque hoje, quando tu vai congregar, irmão, estou falando agora de todas as igrejas, mas não estou generalizando. Tu chega na porta do templo, é um desfile de moda, Bruno. É um desfile de moda, Suzinha. É um desfile de moda, Pastor Evans. Quem que tá com o melhor terno? Quem tá com o melhor sapato? Quem está com a melhor aliança?
Quem está com o melhor carro, irmão, vem aqui para você ver. Comprei uma Evoque, essa é 2026. Irmão, vem cá para te ver. Comprei uma casa aqui em Alphaville. Irmão, vem cá. Agora eu me mudei para a Avenida Europa. Comprei uma mansão. Deus preparou. É mentira, irmão. Porque quando tu tem, tu não quer mostrar, irmão. Tu não quer ser maior do que ninguém. Deus, ele te honra, irmão. Fica na posição, irmão, mesmo que digam que tu é leproso, mesmo que digam que tu é sujo, mesmo que digam que tu não tem nada. Porque foi por 4 leprosos que Deus fez uma grande obra nos portões de Samaria. Foi pela voz de 4 leprosos. Tem comida, Elias. Tem comida, Eliseu. Tem comida, ó rei. Porque o exército, ele fugiu. Porque quando ele viu 4 homens, irmão, foi o próprio Senhor. Porque 4 ruídos, homens caminhando, foi como eles ouvissem um estrondo de um grande exército. Mas quem que fez todo esse ruído, Bruno? O Criador lá do centro da eternidade. Porque Elias profetizou ao rei e o seu general falou e riu quando ele falou que no céu tem janela. E ele falou, tu vai ver, mas não vai contemplar. Porque quando esses leprosos entraram gritando, irmãos, o povo saiu correndo. E quando saíram ele viu, mas o povo cruzou por cima dele pisoteando. E ali ele se findou. Porque, irmãos, coisa dura é quando verdadeiramente Deus fala a boca de um dos seus. Ah, irmão, tu está dizendo então que vai morrer? Não, irmão. Não estou dizendo isso. O tempo da lei era diferente da graça. Mas tu vai ser provado, irmão. Tu vai ser provado. Porque, irmão, eu já cometi algo, Bruno, que eu fiz, irmão. E um dia eu lembrei, Senhor, como o próprio Davi falou, ainda lembras do meu pecado, da minha mocidade? Ainda lembra do meu erro, Senhor? Eu sei. Senhor, até quando eu vou pagar? Senhor, eu já não paguei esse erro? Talvez não. Talvez ainda tu não pagou. Ainda existe mais um pouquinho para você pagar, irmão. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo, irmão. Eu fiz algo que eu não deveria ter feito, como o rei Uzias, coloquei a mão onde não era para mim colocar. E eu fui provado por isso, irmão, por muito tempo. E às vezes há um resquício ainda, irmão, que Deus está limpando. E se faz um tempo. Mas eu te digo, irmão, Deus, o dono da obra, se tu crê no teu coração, o teu problema, se tu crer e confiar nele, irmão, se movimentar para o centro da tua vontade, ele pode te curar nesta noite, nesta madrugada, nesta live, irmão. Ou ele pode te curar em meio aos processos, tu indo para a tua casa, irmão. Tu indo amanhã para o teu trabalho, irmão. Tu indo amanhã para um hospital, irmão, para uma clínica. Deus, ele está trabalhando nesse processo, irmão. Até aqui Deus me dá essa palavra, que o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Amém.